não quero insistir nisso, pode ficar cansativo, mas isso é importante, e às vezes uma pessoa pode encaminhar para o mercado. A mercado nunca aprova, não é nunca aprovar. Primeiro a gente já tem que mandar, nós que somos da casa, que temos que mandar os artigos bem elaborados, que é extremamente desagradável um colega mandar um ofício dizendo que o artigo não foi aceito, não é? Então isso é desgastante para o editor, e é desgastante para quem recebe. Então evitar, tá claro? E também para quem nossos alunos entenderem, porque é restrito para poder estabelecer a área de aeração, de oxigenação do periódico, senão ele fica falando com o próprio umbigo. E isso tem sido muito criticado no interior da casa. E aqui então a distribuição dos periódicos do B1 2007, veja, vai aparecer o peso de um B1. Claro que nós publicamos fora, mas ainda, mesmo assim, ainda vai aparecer o nosso, mesmo sem ser exclusivo, que nós também recebemos professores da UES, professores da geologia, de outras áreas, ou professores que estão no programa. Mas isso tem sido frequente. O B3, 2007, 2008, 2009, veja só, novamente aqui o peso do B3 lá em Pernambuco. Vocês estão vendo, a revista de lá é B3. Quando chega a B1, a nossa fica mais gordinha, né? Que a nossa é. Então isso não tem jeito. É uma discussão séria com o GEUSP, né? Que é uma... GEUSP é A2, isso. E ela é... Mas a USP tem... A revista não é nem da Geografia Física, nem da Humana, é da Geografia. Tem 62 professores. Se eles tiram 30%, já dá mais de 20%. E só tem lugar para 14%, então muita gente fala, mas tem muita gente da USP. Mas senão eles vão fechar demais. Aí eles têm tido mau cuidado para impedir, mas sempre o percentual é mais alto do que o nosso, aparentemente, quando se olha para o número de artigos, mas para o percentual de professores sempre é só 20%, 15%, porque 15% de 60 já são 9 professores. Já é metade do número de uma revista. E aqui então o B2, né, veja aí está lá nas revistas, concentração de revista B2, e quase não aparece mais no Nordeste. E aqui então a A2, veja só, praticamente não tem, mas aqui é o USP, ó. Tá vendo? Dá para esse gráfico, não sei se está ficando claro para vocês, aqui já ela aparece nitidamente, né? Quando eu sei a classificação, e quem sabe aí ela já vai aparecendo, aí engorda de repente, onde tem as revistas mais importantes, elas vão ficando mais ou menos gorda, né? Então, em termos de slide, o que eu queria mostrar era esse aspecto, mas o que eu queria reforçar com vocês é a necessidade da gente, isso aqui era a nossa chave antiga, né? O que eu queria reforçar é a necessidade de se colocar o saber em questão, de se publicar. Vocês viram então um quadro aí bem amplo da produção científica no Brasil. O que é essa produção? Essas revistas nossas têm uma dificuldade muito grande, como eu falei, só tem uma indexada no Cielo. Isso pode parecer uma coisa nova para vocês, não entender que é um indexador, mas vocês poderão aprofundar depois. Mas o indexador é que dá a validade. E só para vocês me entenderem com mais nitidez, veja só, tem um livro e uma revista. Se eu pego a revista, vou pegar um exemplo da GeoUSP. Eu não leio os artigos para avaliar a revista. A revista, ninguém lê os artigos. Porque o artigo, para ser publicado na GeoUSP, ele passa por um crivo tão rigoroso que quando entra, isso que é indexação. Compreendendo? É tão rigoroso conseguir publicar lá, que ela já é, então o artigo, a revista que é avaliada é o periódico, não o artigo. O livro não, nós temos que ler todos os livros.
Porque o livro, se eu tiver dinheiro, eu publico um livro. Eu vou numa editora, faço uma associação, quem fez já trabalho, dissertação, tudo sabe como é que é. A gente vai numa editora, eu entro com 2.000 e tal, faço. Então é uma questão financeira. Daí porque nós privilegiamos as editoras universitárias que têm um conselho editorial rigoroso. Mas mesmo assim tem relação de amigo. E as revistas não têm relação de amizade. Então quando a gente pega um periódico, porque qualquer editor, se for responsável, ele não vai facilitar para um amigo, ou não vai falar, mas como é que saiu isso nessa revista? Então o rigor científico na perspectiva da fundamentação teórica, na perspectiva da metodologia, dos resultados. Então um periódico é o que há de melhor. Só que nós não nos acostumamos ainda a difundir os periódicos. Já vem aparecendo, mesmo as pessoas consultaram, coloca o endereço da internet, www, aonde pegou, mas não é comum. Se nós pegarmos, eu faço aqui o meia-culpa, pelo nosso curso, nosso programa, nós vamos pegar um programa de acesso, é só livro, o aluno para fazer submeter ao processo de seleção, livro. Se nós pegarmos as emendas das disciplinas, livros. Se nós pegarmos os programas da disciplina, livros. Então é um exercício que a gente tem que fazer. Isso não estou ocupando ninguém, é uma prática da nossa área, mas tem artigos fantásticos, maravilhosos, né, verdadeiras joias publicadas que nós não divulgamos. E fazemos tanto esforço para publicar, aí nunca é citado, porque ninguém lê. Aí, se não é citado, não é valorizado, porque a indexação vai pelo número de citação. Os professores mais importantes, os orientadores mais importantes, são aqueles mais citados por artigo, não por livro. O livro ele atende muito a uma demanda de mercado, da editora. E é claro que nós também observamos na avaliação a editora. Se você vai mandar um livro para Bertrand é extremamente exigente, que ela não quer botar um produto duvidoso, que ela vai comprometer o nome dela e ela quer ganhar dinheiro. Ela é uma casa editora, mas ela também tem um compromisso com a ciência, um compromisso com o conhecimento. Mas ela é uma empresa capitalista. A revista não, a revista está comprometida com a ciência. Daí porque eu quis trazer para vocês o CAPEL, as várias informações sobre a formação de escola, e mostrei o vínculo, tentei mostrar para vocês a relação que existe entre a produção do conhecimento, a produção científica em qualquer área, no nosso caso específico da geografia, e o projeto de nação, como que nós contribuímos, qual é a contribuição que a gente dá. E é claro que não somos nós que vamos resolver as questões do país, mas em conjunto, né, numa mesa, no planejamento das várias equipes interdisciplinares, nós vamos dar a nossa contribuição, e o geógrafo tem sido chamado constantemente para participar dessas equipes interdisciplinares, e nós temos que qualificar o nosso discurso, qualificar a nossa fala, mas principalmente botar o saber em questão. Então daí é que eu conclamo a todos que estão fazendo mestrado, doutorado, para publicar, não é ficar fazendo um monte de filhotes, mas fazendo artigos com qualidade, artigos que dê conta. E hoje tem vários programas que não tem praticamente a defesa, é a defesa do artigo, não é mais a defesa da dissertação ou a defesa da tese. Então a tese seria o quê? Resultado de um artigo, tem vários cursos de pós-graduação. A tese é o quê? É um artigo aprovado numa revista A1. Se você trouxer o artigo lá, que já foi aceito tudo, você está com a tese aprovada. Aí depois vai para um processo de... Aqui você tem casos de pós-graduação? Tem, qual é? A da engenharia de alimentos, ela funciona